Olá, eu me chamo Bruno Augusto Maris, sou mestrando em estomatopatologia pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba e eu vou falar um pouco com vocês sobre a hipertensão no tratamento odontológico. A hipertensão é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. Ela é geralmente associada a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo, como coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos, e a alterações metabólicas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a hipertensão causou 9,4 milhões de mortes no mundo em 2010. E no Brasil, as doenças cardiovasculares correspondem a 29,4% de todas as mortes, sendo a hipertensão arterial responsável por 12,8% dessas doenças. As complicações da hipertensão arterial incluem doença cerebrovascular, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, doença renal crônica e doença arterial periférica. A maioria dos pacientes hipertensos apresentam outras comorbidades, como diabetes, dislipidemia e obesidade. Os fatores de risco para a hipertensão são idade avançada, gênero e etnia, sendo mulheres negras mais acometidas pela hipertensão, fatores socioeconômicos, ingestão exacerbada de sal, obesidade, álcool, sedentarismo e predisposição genética e fatores ambientais. A hipertensão arterial não tem sintomas, porém a hipertensão arterial grave ou prolongada e não tratada pode apresentar alguns sintomas, como dores de cabeça, vômito, dispneia, agitação e visão borrada. Esses sintomas são decorrência de lesões que afetam o cérebro, os olhos, o coração e os rins. Bom, a pressão arterial é classificada como ótima quando a pressão arterial sistólica é menor que 120 e a diastólica é menor que 80. Ela é classificada como normal quando é menor que 130 a sistólica e menor que 85 a diastólica. A partir da pressão sistólica de 140 e a diastólica de 90, o paciente já é considerado hipertenso. E a hipertensão vai ser classificada em 3 estágios, de acordo com o aumento da pressão arterial. Além disso, alguns pacientes também podem apresentar a pressão sistólica isolada, onde, logicamente, a pressão sistólica vai estar aumentada, mas a pressão diastólica é considerada normal ou limítrofe. O grau de hipertensão do paciente vai ser fundamental para o planejamento do tratamento odontológico. Bom, o tratamento da hipertensão é subdividido em tratamento não medicamentoso, que consiste basicamente na redução do peso corpóreo, na ingestão menor de colesterol e gorduras saturadas, redução da ingestão de sódio, maior ingestão de alimentos ricos em potássio, redução do consumo de bebidas alcoólicas, exercícios físicos regulares e abolir o tabagismo. Já o tratamento medicamentoso consiste em várias classes de medicamento que vão agir para reduzir a pressão arterial. Algumas classes de medicamentos são os beta-bloqueadores, como o exemplo do atenolol, medicamentos diuréticos, como a hidroclorotiazida, medicamentos bloqueadores dos canais de cálcio, como a nifedipina, inibidores da enzima conversora de angiotensina, como o captopril, e antagonistas do receptor da angiotensina 2, como a losartana.
é importante conhecer os principais medicamentos utilizados no tratamento da hipertensão, pois durante a anamnese o dentista vai ser capaz de ver que esse paciente é hipertenso, mesmo que ele não relate, se ele relatar que toma algum desses medicamentos. Bom, na consulta odontológica, é muito importante que o dentista identifique esses pacientes, mesmo que eles não estejam diagnosticados com hipertensão, através da história clínica. E através da história clínica, o dentista precisa colher dados como o diagnóstico da hipertensão, a forma de tratamento, os medicamentos usados, se esse paciente está comprometido com o tratamento e se ele possui algum sintoma que pode mostrar que ele não está tomando os remédios corretamente, ou que ele precisa fazer uma nova consulta com o cardiologista para mudar esses medicamentos. E é importante que o dentista faça a aferição da pressão arterial de todos os pacientes no consultório. Se a pressão arterial está controlada ou é menor ou igual que 160, a pressão sistólica é menor que 160, o dentista vai poder realizar tratamentos eletivos. Já se essa pressão arterial é maior que 160 por 90 e menor que 180 por 100, o dentista irá apenas realizar atendimentos de urgência de forma rápida e sob sedação. No caso, os tratamentos eletivos são contraindicados. E se a pressão arterial é maior que 180 por 100, ele deve suspender completamente o atendimento e urgências deverão ser realizadas em ambiente hospitalar. Durante a consulta, o manejo do estresse é de fundamental importância para diminuir as chances da liberação endógena de catecolaminas durante a consulta, ou seja, impedir que o paciente se estresse e, consequentemente, sua pressão se eleve. Para isso, devemos evitar consultas longas e estressantes, devemos avaliar as condições sistêmicas associadas e, na maioria dos casos, usar uma premedicação anestésica, como os benzodiazepínicos, é muito importante para evitar que aquele paciente que tem o maior medo do dentista ou é mais nervoso sofra uma crise hipertensa durante a consulta. A epinefrina, que é o vasoconstrictor mais comum contido nos anestésicos locais usados na odontologia, quando usada nas doses corretas, é considerada segura e não está associada a problemas cardiovasculares. Já os anti-inflamatórios não esteroidais, que são medicamentos largamente utilizados para o controle da dor, tanto quando prescritos como sendo comprados sem receita pelos pacientes, eles são capazes de aumentar a pressão arterial, principalmente naqueles pacientes que já são hipertensos. Ou seja, é importante que o dentista não os utilize para o controle da dor e faça uma boa anamnese para identificar se esses pacientes hipertensos continuam fazendo uso desses medicamentos indiscriminadamente. Outro aspecto importante é a aspiração durante a anestesia, que deve sempre ser realizada tanto em pacientes hipertensos como em pacientes sem nenhuma comorbidade, já que a injeção do anestésico dentro dos vasos sanguíneos pode causar um pico hipertensivo. E também os fios retratores com epinefrina devem ser evitados. Para o tratamento odontológico de pacientes com hipertensão no estágio 1, que tem pressão arterial controlada ou menor que 160 mm de mercúrio, devemos realizar sessões curtas de até 30 minutos, preferivelmente no período da manhã,
O dentista também poderá lançar mão de uma medicação pré-anestésica, como exemplo, o midazolam 7,5 mg, e também deve respeitar as doses anestésicas indicadas, sendo de 3 tubetes para a prilocaína a 3% associada com a feliprecina, 2 tubetes tanto para a lidocaína com epinefrina de 1 para 100 mil e da articaína com a epinefrina 1 para 100 mil, ou podemos utilizar até 4 tubetes da articaína com epinefrina a 1 por 200 mil. E também devemos evitar o uso de anti-inflamatórios não esteroidais no controle da dor pós-operatória, como já foi mencionado. Para os pacientes com hipertensão no estágio 2, que tem pressão arterial maior que 160 mm de mercúrio, os procedimentos eletivos são contraindicados, sendo as urgências odontológicas, como pulpites e abscessos, realizados para o alívio da dor por meio de anestesia local e remoção da causa. Devem ser realizados procedimentos rápidos, de até 30 minutos. Também devemos utilizar a sedação pré-anestésica. Naqueles pacientes com hipertensão severa, com pressão arterial maior que 180 mm de mercúrio, todo e qualquer procedimento está contraindicado, e procedimentos de urgência devem ser realizados em ambiente hospitalar. Bom, alguns medicamentos antihipertensivos causam efeitos colaterais na boca dos pacientes, como xerostomia, digeusia, que é a alteração do gosto, hiperplasia gengival, reações liquenoides e a hipotensão ortostática. Como os pacientes passam muito tempo sentados na cadeira, quando eles levantam, eles podem ter uma tontura e chegar a cair. Bom, com relação à hiperplasia gengival associada a esses medicamentos, ela é caracterizada como um crescimento anormal dos tecidos gengivais secundário ao uso de medicamentos sistêmicos. Os principais medicamentos que causam hiperplasia gengival são a nifedipina, a ciclosporina e a fenitoína. E a nifedipina é um medicamento largamente utilizado no tratamento da hipertensão e é da classe dos bloqueadores dos canais de cálcio. Quando o paciente apresenta hiperplasia gengival, deve ser considerada a troca do medicamento e após a troca do medicamento ser realizada, é feita a plástica gengival para a retirada do excesso de gengiva. Bom, vários artigos na literatura mostram que a triagem para hipertensão durante a consulta odontológica permite a identificação de pacientes hipertensos não diagnosticados, hipertensão mal controlada e também ajuda a identificar pacientes com risco elevado de problemas cardiovasculares. É importante que os dentistas tenham na sua prática a ação de identificar esses pacientes, porque muitas vezes esses pacientes não procuram um médico, só que eles frequentam o consultório odontológico. Então, se o dentista é capaz de identificar esses pacientes que já estão hipertensos ou que possuem riscos elevados de ter problemas cardiovasculares, o encaminhamento deles para o cardiologista é de fundamental importância para a detecção precoce da doença e também para a diminuição do risco de comorbidades mais sérias. Bom, como leitura complementar, eu deixo o site da Sociedade Brasileira de Hipertensão, que contém várias informações interessantes e relevantes, além dos livros do Manejo Odontológico de Paciente Clinicamente Comprometido e de Terapêutica Medicamentosa em Odontologia.